Olá, meus amigos, estamos aqui, ao vivo, entre aspas, com vocês, nessa primeira live, a live 01 do YouTube, Meu objetivo com vocês é realmente entrar ao vivo para poder interagir, a gente participar daquele chat e aqui debater vários temas que eu acredito que são importantes para aqueles que já criam ou querem criar. Hoje estou numa situação como eu, Já crio há alguns anos aqui com minha família, sempre um pequeno rebanho, mas temos alguma coisa para compartilhar com vocês e esse é o objetivo, Tudo aconteceu, essa live ia ser realmente ao vivo, mas eu estou na roça aqui na fazenda e a internet não permitiu que eu fizesse essa live ao vivo. Então eu decidi fazer de uma forma bem inusitada. Vim aqui para o aprisco e estou aqui para fazer a live 01 diretamente do aprisco. Então muitas coisas vão acontecer, intervenções, animal vai berrar, pode passar algum galo e cantar, enfim, pessoas passar, mas nada vai atrapalhar o objetivo principal dessa live, que é a distribuição de conteúdo relevante aqui para vocês, tá bom? A primeira live não poderia ser diferente, senão para tratarmos de um tema importantíssimo, que é o planejamento do rebanho. É para isso que eu estou aqui, para falar com vocês sobre esse tema. E não vamos demorar muito. O conteúdo aqui a gente vai distribuir através de um Excel e de um PowerPoint. Então eu vou primeiro começar no PowerPoint explicando um pouco passo a passo o porquê daquilo e depois a gente vai passar para o Excel e eu vou mostrar como que a gente fez esse planejamento, como é que eu faço o planejamento estratégico, o planejamento anual aqui do rebanho. Tá bom? Então, vou começar aqui. Vamos lá. Bom, live 01. Como fazer o planejamento anual do rebanho. Primeiro, eu quero começar com essa frase aqui. Nunca tome uma decisão sem antes fazer o planejamento do rebanho e saber se tem condições de executar. Quantas vezes nós falamos, vamos fazer tal coisa, vamos comprar determinado animal, vou criar determinada raça, vou plantar, e você não planeja, não sabe se realmente tem condições de executar, de levar aquilo adiante, e aquilo acaba sendo um prejuízo, uma perda de tempo. Então fazer uma ação como essa aqui que eu vou fazer com vocês e mostrar, faz você ganhar tempo, ser mais produtivo, não perder dinheiro, pelo contrário, ganhar, tá bom? Então, vamos lá. O que é o planejamento do rebanho? É a simples ação de você parar e pensar o que é que você vai, as ações que vão acontecer, os manejos que vão ocorrer, isso distribuído ao longo dos meses e escrever isso, para que você saiba exatamente, tempo por tempo, o que é que você tem que fazer para que dê conta das atividades. Então, para que serve? Serve para você ser mais eficiente, você realizar os manejos, fazer exatamente o que tem que ser feito e não perder tempo fazendo uma coisa que não era para ser feita ou deixando aquelas coisas que têm real importância de lado. Quando fazer? Veja, nós temos na nossa cultura essa questão de ciclos. Então, o ciclo mais importante que a gente tem é o ano. Então, um momento interessante de fazer o planejamento é no início de um ciclo. Então, no início do ano é bem interessante você fazer esse planejamento. Como fazer? Então, você vai sentar e vai realmente escrever. Eu tenho uma planilha que eu fiz aqui do Excel que eu vou distribuir no meu grupo do Telegram. Eu vou deixar o endereço aí. Quem quiser receber esse conteúdo é só entrar na minha página do Telegram, que lá você vai receber esse conteúdo, tá? Eu uso o Telegram porque a taxa de entrega é muito alta. Então, se você entrar lá no grupo, certamente você vai receber esse conteúdo. Tá?
Pergunta não, afirmação. Pense como quer seu rebanho 5 anos, daqui a 5 anos à frente, né? Então hoje você está aqui, hoje nós estamos no dia... Nós estamos aqui em janeiro, dia 10 de janeiro de 2020. Então como que eu pretendo que esteja meu rebanho dia 10 de janeiro de 2025? Interessante pensar assim, porque você tem que ter uma visão estratégica da coisa, que não se constrói nenhum projeto dentro de um ano. Não. Se você é muito imediatista, se você quer uma coisa para ontem, pense 2 vezes se você quer criar cabra e ovelha. Nossos projetos são projetos longos, né? Trabalhando com animais, com melhoramento, com gerações. Então, isso demora, isso leva tempo. Não adianta você querer agora uma coisa, daqui a outro ano você querer outra, depois outra, então você vai ficar zanzando e não vai atingir o objetivo. Eu conheço muita gente assim, tá? Uma hora quer cabra de leite, daqui a pouco quer vaca de corte, daqui a pouco quer piscicultura, daqui a pouco quer criar passarinho, enfim. Tem que ficar atento, né? Então você tem que pensar que o planejamento ele não é de um ano. Pense no mínimo 5 anos. E o mais correto é você pensar em 20 anos. Mas pense em 5 anos, tá? Isso é muito importante. Porque se você pensa assim, por exemplo, 5 anos, você sabe, meu rebanho hoje é diminuto. Então o objetivo da propriedade é aumentar o rebanho. Então, ao longo dos anos, né? Então, se você já sabe isso, você já, dentro do planejamento anual, você já coloca lá que você não vai vender, por exemplo, marrãs, que você vai estar adquirindo, quem sabe, alguns animais. Então, é importante ter essa visão. Pense estrategicamente. Porque também você tem que ver a questão da alimentação do rebanho, né? A segurança alimentar do rebanho, né? Para que você tenha animais, os animais precisam comer. Primeiro isso. Antes dos animais, a comida. Então, se a gente não tem condições de ter 50 matrizes, que dirá 100. Se a gente tem condições de ter 500, que tem condições de ter 100, que dirá 500. Então, por isso que você precisa pensar estrategicamente ao longo de mais de um ciclo, de mais de um ano, para que você inicie as ações ano a ano e atinja seu objetivo. Também a infraestrutura da propriedade, né? Se você quer aumentar o rebanho, então você tem que ter ciência que você precisa melhorar a sua infraestrutura, aumentar a questão de currais, cercas, aprisco, enfim. Formar parcerias também é muito importante, né? Então, você está pensando em 5 anos, eu quero aumentar o rebanho. Então, quem serão meus parceiros, meus clientes, meus colegas de profissão, enfim, né? Os prestadores de serviço. Então, você já olha na frente e começa a se articular ano a ano. O planejamento do rebanho ele vai ficar, ao fim, ele vai ser como essa planilha aqui. E eu vou mostrar passo a passo para vocês. Coloquei aqui só para vocês observarem, né? A gente vai distribuir ao longo dos meses e as atividades. E aí a gente vai observar cada atividade dentro do mês e vai se organizar dentro dos meses e saber exatamente o que é que a gente tem que fazer para atingir o objetivo final. O primeiro planejamento que eu faço quando faço o planejamento do rebanho é o planejamento reprodutivo. É em cima dele que tudo acontece. Então, por exemplo, essa questão estação de monta, inseminação artificial, né? Ela é fundamental, é a linha mestra, porque vai definir as estações de nascimento. E em cima disso que vem uma série de manejos. Aí tem a parte de andrológico, que vai realmente observar a estação de cobertura, a estação de monta ou inseminação artificial. O andrológico vai vir o quê? Antes. Então você já sabe, se a estação de monta é nesse mês, o andrológico um mês antes, e assim vai. Depois nós temos o planejamento produtivo. Então, se essas ovelhas estão prenhas, se os borregos vão nascer, então você vai precisar organizar a questão do creep feed, como é que vai ser, aonde vai ser, como vai ser. Em seguida vem a atividade de desmama, né? Então você já sabe aquele mês que você vai ter desmama de cordeiros, se programa para isso. Consequentemente, a terminação, você vai saber os meses que você está terminando os animais
no seu manejo e já vai saber ali quando que você vai ter que vender animais. Você vai ter animais de reprodução e você vai ter animais para abate. Então, sabendo isso, opa, mês tal eu tenho um lote de animais para abate. Olha aí o galo, eu falei que ele ia cantar. Então você vai ter um lote de animais para abate. Então você já antecipadamente já conversa com seus clientes para poder estar distribuindo, vendendo esses animais. Você não é pego de surpresa. Nós temos a parte fundamental de manejo sanitário e profilático. Então a questão das vacinações, clostridiose, 7 males, 9 males, seguindo aquela linha mestra lá que são as estações de cobertura, tá? E nascimento de cordeiro, você já vai saber exatamente quando que você tem que fazer as vacinações de clostridiose. As vermifugações também, a mesma forma, vermifugações estratégicas, vermifugações táticas. Então, o seu grande caminho aí é a questão das estações de cobertura e nascimento. OPG, né, o exame para você diagnosticar ali quais são os tipos de helmintos, os tipos de verme que estão atacando seu rebanho, e aí você poder saber a eficiência do seu vermífugo, né, e escolher um princípio ativo mais eficiente para combater aquelas vermes. As estratégias de casqueamento, né, o manejo de casqueamento, quando fazer, quando é mais indicado. Então, a gente vai mostrar também. Em seguida vem o planejamento nutricional, que é a questão de segurança alimentar. Tá? Isso tudo vai muito relacionado ao período das chuvas. A mola mestra para o planejamento nutricional é o período de chuvas. Você tem que saber quando é que chove na sua região, pelo menos, né? Normalmente chove, porque a gente está aqui na região do Nordeste que esse regime de chuvas tem flutuado um pouco, mas para nós é normal que as chuvas estejam distribuídas aí abril, maio, junho, julho, às vezes agosto, né? É normal que seja período de chuva. Então, sabendo isso, a gente já planeja tudo, né? Já planeja antes qual que são as áreas de plantio, né? No nosso caso aqui é mais comum as nossas lavouras serem lavouras de milho. Então, qual que é o período que a gente vai escolher a área do plantio? No início do plantio? Não, bem antes, né? Então a gente vai tratar isso, né? O preparo do solo, né? Qual que é o período que a gente tem que preparar o solo? Na hora que chove? Ou na época seca? Como que é? Então a gente tem que se preparar para isso. Os plantios de fato, né? As ações de plantio, quando que acontece normalmente? Quando é que vai ser a colheita, a silagem, seja ela de milho, seja ela de outra forragem, né? As colheitas de grão, enfim. E tem a parte de planejamento estrutural, que eu chamo, por exemplo, você tem um plano de fazer um reflorestamento na propriedade, fazer uma silvicultura, né? Você quer consociar a sua produção de ovinos com a produção de madeira, né? Tá vendo a natureza aí, os passarinhos estão cantando. Então, eu mesmo sou da quarta geração aqui de pessoas que vieram para essa região, né? E as 3 primeiras gerações focaram muito no desmatamento. E nós agora da quarta geração temos que focar no reflorestamento. Então, nós temos ações de reflorestamento. Já começou o ano passado e esse ano vai se intensificar. A parte de construção, né, infraestrutura, se você quer fazer instalações, novos currais, instalações, construir açudes, fazer cercas, contenções, enfim. É importante você privilegiar isso no seu planejamento. Se precisa reformar alguma estrutura, é interessante também colocar para que você se planeje melhor. Planejamento de compra de insumos, né? Você tem que estruturar a farmácia do seu rebanho, né? Manter aqueles medicamentos são fundamentais no rebanho, então tem que ter uma reformulação aí. Você tem que abastecer essa farmácia. As compras de sal mineral, que é um insumo que a gente acaba utilizando, né, com bastante frequência no rebanho, e é um insumo que a gente infelizmente tem que comprar, né? A gente não produz, então a gente tem que comprar. E qual que é o período que a gente vai fazer isso, como que vai fazer.
tem a questão de compra de sementes, né, compra de fertilizantes para os plantios. Então, é importante que esteja no planejamento. E as atividades econômicas que eu chamo venda de animais para abate, quais são os meses que você tende a ter animais para venda, para abate, e isso permite você buscar os seus clientes, contactar os clientes para que todos se planejem para aquele momento. A venda de animais para reprodução da mesma forma, né? Se você precisa comprar matrizes e reprodutores, é bom também você ficar atento, já colocar no seu planejamento, que aí você vai buscando, né? Para que não seja pego de surpresa e aí tenha que fazer, na pressa a gente dificilmente faz um bom negócio. Compra de sêmen. E eu, pelo menos esse PDF aqui, eu finalizo com esses cuidados. Os cuidados especiais eu vou voltar depois. Deixa eu voltar aqui para vocês. Então, gente, eu acredito que vocês conseguiram entender, né, qual que é o norte da coisa. É assim que eu penso para fazer o planejamento anual de um rebanho, tá? Espero que tenha sido útil. E agora eu vou mostrar para vocês um Excel onde eu faço esse planejamento e a gente vai fazer passo a passo, explicando para vocês que é o mais importante. Repito que esse Excel eu estou disponibilizando na minha página do Telegram. Quem tiver interesse nele, basta entrar na página, vai receber esse conteúdo e diversos outros que eu faço um contato lá direto com as pessoas que estão nessa página, tá bom? Vamos abrir aqui o Excel e eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Beleza. Bom, inicialmente aqui no topo, vocês estão vendo aqui que tem o planejamento anual do rebanho. Aqui são as atividades do lado esquerdo e em seguida aqui em cima, né, nós temos os meses. Comecei com dezembro, né, aí vem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro desse ano. Depois inicia janeiro, fevereiro lá do outro ano, tá? Então vamos lá. Primeiro manejo que a gente vai ver aqui é o manejo reprodutivo. Perceba, tá, que eu coloquei aqui, primeiro tem andrológico, exame andrológico, estação de monta, inseminação artificial, estação de nascimento. Estação de monta e inseminação artificial eu coloquei com a faixa aqui verde, porque ela é guia para muita coisa. Por exemplo, estação de monta. Nós estamos agora em janeiro de 2020. Nós temos uma inseminação artificial de um lote de ovelhas, o lote A, chamei lote A. E em fevereiro eu vou ter uma estação de monta do lote B, tá? Aí o que acontece? Aqui está em janeiro, esse lote A que está sendo inseminado, tá? Ele vai parir as crias do lote A em junho. Eu já sei, mesmo antes de inseminar, a inseminação vai ocorrer na próxima semana, eu já sei que essa borregada aqui vai nascer em junho, tá bom? E, por exemplo, o lote B, que vai ser coberto aqui em fevereiro, vai nascer em julho as crias do lote B, tá? E assim vai. O que acontece? Ao ver o lote A, que pariu aqui em junho, vai ser coberto, como a gente trabalha com a pecuária aqui de ciclo curto, intensiva, a gente vai dar 60 dias, em média 60 dias de descanso essa ovelha, o puerpério, o intervalo do parto, a cobertura, e ela vai ser coberta aqui de novo em agosto, da mesma forma o lote B, e assim vai acontecendo as estações de monta ou inseminação artificial e a estação de nascimento que eu botei aqui, esse azulzinho, para que vocês possam ver, tá? Ótimo. E voltando aqui, o andrológico, quando é que faz o andrológico? Antes da estação de cobertura. Por exemplo, a gente vai coletar sêmen do carneiro aqui em janeiro. Então quando é que eu fiz o andrológico? Eu fiz o andrológico dele em dezembro. Para esse lote aqui ainda está valendo esse andrológico. Aí que chegar aqui lá para agosto, porque quando eu vou usar o carneiro de novo, aí eu faço o andrológico em julho. E aí vai, né? De forma bem simples para que vocês possam entender. Tá bom? Então aí a gente já tem, né, nosso manejo reprodutivo. Se tudo ocorrer aí como está, a gente já sabe, vai ter nascimento em janeiro, fevereiro, né?
E tudo fica muito claro pra gente. Tem nascimento aí de junho a julho, né? Teve nascimento agora em dezembro. Então a gente consegue organizar todo o manejo com base nesse planejamento. O manejo produtivo vem em cima da estação de nascimento. Ora, creep feeding. Vamos levar em conta aqui dezembro do ano passado. Nasceu essa borregadinha aqui em dezembro. Eles vão estar no creep agora, aqui em janeiro. Já estão no creep agora em janeiro, tá? E o creep feeding eu estendo a desmama aqui no rebanho. A gente faz com 90 dias. É o manejo daqui. Se você tem outro, só é questão de você adaptar aí, né? O melhor manejo para nós é esse. E aí ele recebe creep aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, tá? Janeiro, fevereiro, março. Se você seguir aqui no creep também você vai perceber, por exemplo, veja esse lote criar, né? Então vai nascer em junho, então vai receber creep aqui julho, agosto, setembro, por aí vai. É a mesma estratégia. E aqui abaixo do creep nós temos a desmama. Então essa borregada que nasceu em dezembro, ela vai ser desmamada, tendência dela em março. Embaixo da desmama você vai ver que tem a terminação. Então essa borregada aqui vai ser desmamada em março, já emenda aqui em um lote de terminação, e a expectativa é que a terminação dela cabe em abril. Então em abril eu já tenho animal para abate, eu já tenho animal para venda, e é assim que acontece. Igualmente os outros, é a mesma estratégia, só é seguir, tá? Aqui abaixo nós temos o manejo sanitário e profilático. O que é isso? É as estratégias relacionadas à sanidade do rebanho, os cuidados que temos que ter para evitar que a doença chegue, porque quando a doença chega você já está tendo prejuízo. Qual que é o primeiro que eu coloco aqui? A vacinação de clostridioses. Então, na vacinação de clostridiose, nós fazemos isso vacinando as ovelhas no terço final de gestação, e isso garante uma imunidade passiva. As crias, no primeiro mês, a gente vacina eles com 1 mês de nascido e repete com 30 dias. Então vamos observar isso. Vamos lá. Nós temos aqui, olha só, aqui nós temos a estação de nascimento, por exemplo. Essas ovelhas aqui, que vão ser inseminadas esse mês, vão parir em junho. Então é o lote A, né? Essas ovelhas aqui do lote A vão parir em junho. Então quando é que eu vou aplicar a vacina de clostridiose nas matrizes? Um mês antes do parto. Então em maio eu já sei que eu tenho que vacinar ovelhas no terço final de gestação, tá? Igualmente aqui o lote B, 1 mês antes do parto. E os seus filhos, a gente vai estar vacinando eles 1 mês antes, 1 mês depois do nascimento, 1 mês de vida, e repete com mais 1 mês, tá? Então se tem esse nascimento aqui em junho, a gente vai estar vacinando aqui contra a clostridiose. Não está aqui, a gente vai colocar. Então essas crias aqui, ó, eu vou copiar e vou preencher aqui com vocês. Vai ser aqui que ela vai ser vacinada, e eu vou repetir aqui com 30 dias. O B vai ser da mesma forma, vai ser aqui com 1 mês,
de B, e ali a gente vai repetir também com 30 dias. Depois eu completo ela aqui para a gente não perder tempo aqui na nossa live. Mas é assim, ovelhas no terço final de gestação, então por isso que é muito importante a estação de monta, porque se você não tem estação de monta, como é que você vai vacinar suas ovelhas no terço final de gestação? Se cada uma está parindo num período diferente, você vai estar identificando ovelha por ovelha? Não dá certo, economicamente é inviável, né? Então por isso que a gente trabalha com lotes. E a questão das vermifugações, nós temos um manejo aqui que é o seguinte: a ovelha vai ser vermifugada após o parto e nesse puerpério aí a gente faz o OPG para ver a eficiência da vermifugação. Se houver necessidade de uma vermifugação, nós fazemos nova vermifugação antes da estação de monta. Então a ovelha ela vai entrar na estação de monta, digamos assim, entre aspas, limpa, né? Porque se você deixar para fazer isso com a ovelha prenha, você está correndo risco. Você está estressando o animal, pode gerar abortos, enfim. Então é melhor você fazer esse manejo com a ovelha vazia, né? Com a ovelha vazia. Mostrando aqui como que é as vermifugações, a gente está mostrando aqui. Estação de nascimento, lote B, pariu aqui em dezembro, tá? Então foi vermifugado. Quando chegar um mês depois, eu vou pular aqui para baixo para mostrar para vocês o OPG. Esse lote B a gente faz o OPG dele. Se precisar de vermifugação, a gente vai e repete a vermifugação aqui. Se não precisar, tudo ok, ela entra na estação de monta. Perceba que esse lote B ele vai estar em estação de monta aqui, tá? Vai ser o lote de fevereiro. Então o lote B pariu, né? Pariu em dezembro. A gente vai fazer o OPG dele, fez na verdade o OPG, vermifuga em janeiro, se precisar vermifuga em fevereiro, né? Fez o OPG, que não precisou, a gente vermifugou, então não precisou, então isso aqui não vai precisar fazer essa vermifugação antes da estação de monta. E aqui segue mostrando para vocês como que faz a dinâmica com os outros lotes, tá bom? Casqueamento antes da estação de monta. No nosso caso aqui, nossa área ela tem bastante pedra, os animais eles são mantidos a campos, então isso acaba desgastando tanto a parede do casco. Mas em rebanhos onde um solo é um solo mais arenoso, os animais talvez não andem muito, você precisa fazer essa prática de casqueamento, e o melhor momento para você fazer isso é antes da estação de monta. Então você está preparando o animal para passar 5 meses ali, tal, em um manejo onde você tem que estressar menos ela. Você não vai estar fazendo casqueamento de ovelha prenha, né? A não ser que precise, de fato, né? Mas estrategicamente é melhor que você não faça isso nesse período. Então você faz casqueamento, planeje para fazer pelo menos a inspeção dos cascos, tá? Antes da estação de monta, nesse período de preparação de estação de monta, tá bom? Em seguida nós temos o planejamento nutricional. Vou tomar um gole d'água. Planejamento nutricional é segurança alimentar. Como eu falei para vocês, tudo vai com a regularidade das chuvas da sua região, né? Para a gente aqui, como eu falei, a tendência é que as chuvas elas se estabeleçam de março a agosto, por esse período. Então, sendo assim, a gente marca no nosso calendário aqui no planejamento. Então, e a escolha de áreas de plantio, que nós fazemos agora em janeiro. Já definimos, já olhamos as áreas, olha, vamos plantar uma roça de milho em determinado local, que seja.
Então já escolhe nisso aqui do ano. Análise de solo, já aproveita e já colhe solo para fazer análise, né, para aquela cultura que quer ser implantada. Correção de solo, né, a recomendação é de 30 a 60 dias antes das chuvas, fazer a correção quando precise. Preparo de solos, aqui começa a chover, né, as primeiras chuvas já tende a preparar o solo, então é importante você marcar para que você já saiba, opa, você vai olhando, à medida que você vai preenchendo o planejamento, você vai olhando, você vai vendo os meses que você tem mais atividades, o que é que está mais cheio, você vai colocando um xizinho nele aí, você vai percebendo isso. Plantio de milho, né? A gente vai e coloca o mês que é esperado plantar o milho, assim como o plantio de capim, né? O mês que é esperado para produzir silagem, você vai lá e coloca, né? 75, 90 dias, enfim, depender aí. Mas você coloca porque você já percebe que se você coloca aqui que você, em agosto você vai estar fazendo silagem, né? Olha quanta coisa você vai precisar movimentar para agosto, né? Você vai precisar de gente, você vai precisar de equipamento, você vai precisar de insumos, você vai precisar preparar material. Então aqui já é um grande alerta e você já percebe o seu mês como que vai estar. Assim como a colheita de grãos, né? Aqui a gente faz plantio de palma. Então, o plantio de palma ele vem antes das chuvas, no período das chuvas. Então vai ser plantado uma pequena área, mas vai plantar. Então é agora, entre janeiro e fevereiro. Plantio de leguminosas, né? Vão ser feitos aqui no início das chuvas. Então a gente tem que planejar para isso, para esse plantio de leguminosas. Produção de silagem de glicídia, né? Temos que fazer essa produção de silagem, então já coloca aqui os meses, né? A cada 4 meses que a gente faz aqui, vai fazer agora em janeiro, uma poda, 1, 2, 3, 4, em 4 meses, a cada 4 meses ela tende a rebrotar e a gente conseguir fazer uma ensilagem. A parte de manutenção dos pastos, né, a parte de roçagem, então é importante também colocar aqui para planejar para isso. O outro planejamento é o planejamento estrutural. Esse tem a ver com a questão de reflorestamento, silvicultura, que é um dos objetivos nossos aqui do manejo, né? Também, porque não só a questão animal, também você tem que pensar nessa interação com plantas, porque as árvores melhoram já de cara o bem-estar animal, ciclam nutrientes do solo, fortalecendo e enriquecendo o solo, e também é uma fonte de renda a longo prazo. Então nós iniciamos a estrutura aqui de um viveiro de mudas e vamos produzir mudas de mogno, o Caia senegalense, é um mogno africano. Então ano a ano a gente quer iniciar um plantio. Esse é o primeiro ano, vai começar de forma simples para testar essa cultura aqui na nossa região, mas vamos iniciar esse ano. Então, já que vamos fazer a muda e ela tem que ter uma certa idade para poder ir ao campo, então o período de produção de mudas é agora em janeiro. Depois tem a parte de plantio. O plantio do mogno ele vai ser no início das chuvas, né? Nós também temos que fazer uma observação quanto à instalação. Vamos trabalhar com cerca elétrica também aqui. Então já colocamos aqui um prazo para fazer um piquete em abril, né? Começar a trabalhar com essa tecnologia aqui. Implantação de programa de qualidade total rural. A propriedade está se adequando a esse sistema. É um programa que eu sou treinado e quero esse ano habilitar a propriedade nesse programa. Então em fevereiro nós temos ações. Então eu já coloco para que eu consiga me planejar, né? E a cabeça da gente começa a trabalhar de uma forma diferente quando a gente começa a visualizar a coisa e marca aqui as datas, tá bom? Outro planejamento é a aquisição de insumos e equipamentos. Então, se eu preciso comprar sêmen, quando que eu preciso comprar,
ou estruturação de farmácia de rebanho, quando que é que eu tenho que fazer isso para comprar os medicamentos, né? A identificação animal, insumos para brinco, colares, enfim. Parte de sal mineral, quando que eu faço isso, né? Geralmente a cada 3 meses a gente faz compra de sal mineral, mas se houver uma oportunidade diferente para uma compra maior de insumo, redução de custo, você já se adequa a isso e vai ajustando o seu planejamento de acordo com a mudança. Assim como ureia, semente de milho, quando é que faz? Não está preenchido não, mas semente de milho vai ser agora no início do ano, bem antes do que das chuvas, né? Porque na hora que estiver chovendo, quem vai estar comprando semente, pelo amor de Deus? Você já tem que plantar, já tem que fazer isso antes, né? Antes. No mais tardar aqui, ó, março. No mais tardar em março. Então, vamos descer aqui. Vou colocar aqui março, capim, março, fertilizantes também. Tá? Equipamento de cerca elétrica, então a gente tem que comprar o equipamento para poder instalar aquela cerca elétrica que a gente falou. Então já coloquei aqui, vai ser em fevereiro. E a parte de comercialização de animais, né? Compra de reprodutor. Então eu tenho um lote de marrãs que já é filha do meu atual carneiro. Eu não quero de forma alguma que ele cubra as suas filhas. Eu quero evitar problemas de consanguinidade. Então eu sei que aqui no mês de março eu vou ter que adquirir um reprodutor. Então eu já tenho que estar atento agora em janeiro em oportunidades para isso. Como também compra de matrizes, né? Eu vou comprar um pequeno lote de matrizes, então eu quero fazer isso em março. Eu vou ter, de acordo com os nascimentos e a terminação, eu vou ter venda de animais para abate agora em janeiro. Tem um lote de borregos, né, que está sendo terminado, terminação acabando agora em janeiro. Então já sei que eu tenho esse lote aqui, vou ter outro fevereiro, março, em abril, né? E aí a gente já consegue se planejar para isso. Venda de matrizes, como eu quero aumentar o rebanho, então eu não planejei venda de matrizes, mas planejei venda de borregos para reprodutor. Geralmente 10% ou próximo a isso dos machos nascidos são selecionados, aqueles com melhor desempenho são selecionados para venda como reprodutor. Então eu vou ter aqui esses meses com disponibilidade de animais para venda como reprodutor. Agora ele cantou bonito, hein? Isso tudo para brindar a nossa live 01. Deixa eu voltar aqui. A nossa live 01, a live mais raiz de todas. Começa sendo logo a primeira. Não foi ao vivo, infelizmente, por conta dessa questão da internet, mas eu não vou deixar de chamar ela de live, porque foi a primeira. E toda quinta-feira, às 20 horas, vai acontecer. Esse ano 2020 a gente quer produzir, eu quero produzir muito conteúdo relevante, levando as minhas experiências para vocês. Espero que possa ajudá-los de alguma forma, tá bom? Foi muito bacana e diante de tudo, diante de todas as tensões e dificuldades, eu disse, eu vou fazer essa live no curral e possa acontecer o que for, que ambiente externo, galo cantando, carneiro berrando, alguém passando, eu vou fazer essa live lá, porque essa vai ser épica. Eu vou finalizar aqui. Deixa eu voltar aqui para o nosso... com os cuidados especiais, tá? Eu tava falando para vocês aqui, olha, cuidados especiais. Sem execução, plano, sem execução é perda de tempo. Não adianta você planejar e não colocar isso em ação no campo de batalha, testar, observar se está acontecendo de fato e
corrigir quando necessário, porque você planeja uma coisa, começa a executar, mas às vezes você precisa adequar, isso é normal, muito normal. Então você vai, ajusta o plano e segue o plano, tá? Siga o plano. Agora, se precisar, ajuste o plano. Mais ou menos assim. Então agradeço demais a sua presença aqui comigo nessa live no Aprisco, nessa live no Curral. Espero que esse conteúdo tenha sido importante para você e vamos em frente. Lembre-se que juntos somos mais fortes. Na descrição do vídeo, eu vou colocar o contato aí para que você possa entrar na nossa página do Telegram e receber essa planilha lá, tá bom? Me despeço aqui, agradeço dessa live 001, que não foi live, a falsa live, mas eu vou chamar de live, e quinta-feira próxima teremos mais, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.